Eles são cegos, eles vão atrás do nosso Senhor Jesus Cristo. Bem, e nosso Senhor Jesus Cristo parece que estava distraído, que não havia visto os cegos. O Senhor continua. E eles atrás de Cristo. E o Senhor continua. E eles seguindo no encalço do Mestre. E o Senhor continua. Até que chega à casa. E quando chega à casa, bem, os cegos continuaram. Chegaram até junto de onde o Senhor estava. E pedem a Deus, Nosso Senhor, que os cure. E Cristo, de uma forma muito sucinta e rápida, diz-lhes que vos seja feito de acordo com a vossa fé. Bem, o que é que nós vemos, irmãs e irmãos, nestes dois momentos? No andar atrás, aos cegos, atrás de Cristo, e nesta afirmação de Nosso Senhor Jesus Cristo, que vos seja feito segundo a vossa fé, sede curados segundo a vossa fé. Bem, no primeiro momento, queridos irmãos e irmãs, nós vemos neste passo a passo, imparável passo destes cegos que não param, que não se cansam, que não se limitam a ter uma esperança a prazo. A esperança de Deus está posta em Cristo. E onde Cristo parar, onde eles pararão. Porquê? Porque para eles era importantíssimo que deixassem de ser cegos. Eles queriam ver. Queriam mesmo ver. Então, nesta imagem deste calcorreado terreno de cada um dos dois cegos atrás do nosso Senhor Jesus Cristo, nós vemos aquilo que nós também somos, ou deveríamos ser, chamados a fazer, não apenas por Deus, porque se chama-nos todos os dias e a todos os momentos, em todos os segundos da nossa vida, para estarmos com Ele. Não, deveria ser um ditame nosso, interior, cada um de nós querer fazer o que estes cegos fizeram, porque eles eram cegos, mas nós também não vemos bem. Será que vemos bem? Será que não temos nenhum tipo de cegueira? Será que temos olhos que veem com clareza cristalina? Será que não precisamos nós também de novos olhos, como estes dois cegos precisavam e pediram a Cristo? Mas para poderem pedir a Cristo, para poderem encontrar Cristo, eles tiveram que ir atrás de Cristo. Eles não ficaram apenas a pensar que queriam encontrar a Cristo. Não ficaram apenas a refletir como era bom que Cristo os curasse. Não ficaram a especular como seria se tivessem olhos para verem este mundo lindo que Deus criou. Eles não ficam parados. Eles põem-se em movimento. Lembrai-vos do Evangelho de hoje. Não há nenhum momento em que esteja dito que os cegos pararam para descansar, com o rabinho em cima de uma pedra ou em cima de um cepo de madeira. Não está dito nada disso. Apenas que eles imparavelmente seguiam atrás de Cristo. É isto que nós precisamos, amados irmãos, de fazermos. Porque nós também precisamos que Deus opere milagres na nossa vida. E um deles é que nos dê sobretudo aquilo que nós não temos. Bem, não temos saúde e precisamos dela. Hoje talvez a tenhamos, alguns de nós, mas podemos, daqui a umas horas, daqui a uns dias, não termos saúde. Mas outros irmãos e irmãs nossas não a têm já hoje. E são beijados já pelos lábios da morte. E é o hálito não de um pai ou de uma mãe que nos toca, mas o da própria morte. É já a morte como se fosse um cacho-escola enrolando-se em cada um dos nossos irmãos e irmãs. Então nós precisamos da cura de nosso Senhor Deus e Salvador Jesus Cristo. E a cura de Cristo é a vida dele tornada vida em nós. Porque quando a vida de Deus é vida em nós, nós tornamos-nos, começamos a ser incorruptíveis, porque a vida de Deus é a própria imortalidade que nos é dada ainda em vida como um pequenino antegozo
da imortalidade perene que iremos oferir no reino dos céus um dia. Na cura que recebemos já há um princípio de imortalidade, ainda terrena. O Senhor preserva-nos da morte hoje, para que não morramos hoje e possamos viver mais um tempo, uns dias, uns meses, uns anos ou umas décadas. Então não deixa de ser um princípio de imortalidade, porque eu já vivi um pouquinho mais do que viveria se o Senhor não interviesse na minha vida, o Senhor Cristo, nosso Deus, e me tocasse com a sua vida, matando as minhas doenças. Falo das doenças orgânicas, físicas, mas não são só essas as doenças maiores que nós temos. Temos as doenças dos cegos de hoje. Nós temos as doenças, queridos irmãos e irmãs, da cegueira. E porquê é que são mencionados 2 cegos e não outra tipologia de doenças? Porque a cegueira impede-nos de vermos a Deus. A cegueira impede-nos de vermos os nossos irmãos e irmãs. A cegueira impede-nos de sermos humildes. Porque se nós formos humildes, não tendo olhos, mesmo que organicamente, fisiologicamente, fôssemos cegos, teríamos sempre como olhar os outros, na nossa cegueira orgânica, com o olhar de Cristo. Mas nós, mesmo tendo olhos que veem pedras, que veem pássaros, que veem asfalto na estrada, que veem o céu e umas nuvens saltitando em torno do mesmo pelo céu, galgando por fora. Mesmo tendo estes olhos que ainda funcionam mecanicamente, nós somos cegos. Porque vemos as coisas criadas por Deus e nem nessas coisas criadas por Deus nós vemos o mestre da criação dessas coisas. Muitas vezes ainda idolatramos as coisas criadas e esquecemos o Criador de todas essas coisas que criadas foram. Nós temos olhos que mecânica e organicamente veem as coisas criadas por Deus e não vemos os nossos irmãos e muito menos vemos Cristo hipostasiado em cada um dos nossos irmãos e irmãs. O que é que quer dizer isto? Cristo hipostasiado em cada um dos nossos irmãos e irmãs. Cristo tornado presente em cada um dos nossos irmãos e irmãs. Nós não conseguimos ver nem o que eles são sem Deus e muito menos o que eles são no plano de Deus. Se nós conseguíssemos não ser cegos, como os cegos de hoje, nós veríamos Cristo, com o seu odor, inerente à sua natureza humana, com o seu odor, vindo da própria majestade e glória que o Senhor ofere e oferiu desde antes da criação do mundo, nosso Senhor Jesus Cristo, junto de seu Pai. Nós veríamos em cada um dos nossos irmãos e irmãs só virtudes, ou em todos eles, ainda que pecadores, um campo imenso, fértil, de espaço, para que cada uma das nossas irmãs e irmãos fosse virtuoso. Porquê? Porque ao vermos Cristo em cada um deles e delas, veríamos o Senhor de todas as virtudes. Cristo é o Senhor de todas as virtudes, o todo virtuoso. É aquele que não tem mácula nem mancha. É aquele que é puro amor e dons de Deus. Então, se nós conseguíssemos encontrar pelos nossos olhos tapados desta opacidade de orgulho feita, nós veríamos, repito, Cristo em cada uma das nossas irmãs e irmãos. Então, eles não seriam garrafas para nós rotularmos ou de inúteis, ou de imprestáveis, ou de pessoas desagradáveis, ou de impertinentes, ainda que possam ser, ou sejam, algumas vezes, alguns de nós, e tantos outros adjetivos e coisas parecidas, não estariam ao alcance de ser apenas um muro onde eu esguicho um spray para lá colocar uma palavra qualquer, como se fosse um grito de guerra que às vezes se colocam nessas paredes da cidade. Os meus irmãos seriam vasos como este, onde está a Sagrada Eucaristia, o corpo e o sangue do nosso Senhor Jesus Cristo. Nossos irmãos seriam vasos preciosos, porque eles eram o formato
Eles eram o receptáculo do próprio Cristo. E eu, quando passasse entre o irmão e a irmã minha, poria a cabeça no chão, ou a minha mão no chão, e pensar-me-ia, faria uma inclinação, não porque sou idólatra, não porque o meu irmão é Deus, mas porque via no meu irmão o próprio Cristo. E na imagem, na presença do irmão, que diante de mim passaria, ou passava, eu veria o próprio Senhor da vida. Esta deve ser a nossa postura, amados irmãos e irmãs. É por isso que os cegos do Evangelho de hoje foram atrás de Cristo e não pararam, repito, até que o Senhor parasse. E se o Senhor talvez houver atravessado o Mar Vermelho, seriam dias dali até lá, certamente que este cego no Evangelho de hoje estaria escrito e teria sido dito: eles foram atrás do Senhor até o Mar Vermelho e aproveitaram do lado de cá do lago, porque viram o Senhor atravessando. E no dia seguinte pegaram o barco e atravessaram o Mar Vermelho, por onde o Senhor atravessou. E se mais longe Cristo fosse, mais longe eles teriam ido. É o que nos diz, é o que nos permite que interpretemos o Evangelho de hoje. Eles só param quando Cristo parou. Nós, queridos irmãos e irmãs, tantas vezes nem sequer damos o primeiro passo. Algumas outras, não tantas como a primeira que eu disse, já nos permitem darmos uns passinhos atrás de Cristo. Isto é, querendo vir ao encontro de Cristo, mas cansamos-nos, fatigamos-nos, enjeitamos esse desafio de percorrer lonjuras maiores, porque inventamos para nós um cansaço às vezes que não existe. É só intelectualizar, só de pensar que tenho que fazer estes quilómetros todos e a perna não está cansada ainda, mas eu já cansei, porque eu não quero que a minha perna ande mais 10, 15 quilómetros para o músculo ficar cansado. Então eu paro antes desses quilómetros todos, paro logo no primeiro, segundo quilómetro, e às vezes eu paro antes de me levantar da cadeira da minha casa ou do sofá da minha varanda, porque eu não quero ir atrás de Cristo. Eu privilegio o fruto do que não vejo, eu privilegio o fruto da minha cegueira. Bem, quando eu digo o fruto do que não vejo, porque tudo aquilo que eu vejo com estes olhos mecânicos e orgânicos é mera ilusão. Sim, eu vejo paredes, eu vejo escadarias, como eu disse, eu vejo um automóvel passar, eu vejo um pássaro voar, eu vejo um lago, vejo um mar, a montanha, a planície, eu vejo tudo isso. Mas tudo isso é nada, amados irmãos e irmãs, com o potencial que me foi dado nos olhos com os quais fui criado. Estes olhos não são só para ver as coisas criadas por Deus, mas para nelas encontrar o Criador que as criou. É isso que os cegos de hoje fazem. Eles querem ver, eles querem tanto ver. Não está dito se alguém os acompanhou, porque eles vão correndo atrás de Cristo, são cegos, não é fácil. Não sabemos se alguém os acompanhou, não sabemos se tropeçaram em muitas pedras pelo caminho, ou o que sabemos é que eles chegaram. Eles chegaram lá à casa onde o Senhor, àquela casa onde o Senhor, onde o Mestre parou. E é isso, queridos irmãos e irmãs, que nós devemos fazer. Nós devemos parar lá, só nas alturas celestiais, onde o Senhor tem o seu trono de vida eterna. Eles só pararam lá onde o Senhor teve. E nós só deveríamos parar quando encontrássemos Cristo. Porque pensamos ainda assim que vamos parar. Mas quando encontrarmos Cristo, não pararemos, porque o próprio Cristo é movimento eterno de amor que não para. Mas é preciso fazer o primeiro trajeto, percorrer o primeiro troço da viagem, para que tenhamos o mais importante. E o mais importante é que possamos ver Deus, ver o Senhor, para que o possamos contemplar de seguida. E para isso é preciso sermos persistentes, perseverantes, termos uma esperança posta em cada pé. E quando o músculo cansar, a esperança que colocamos em cada perna não cansa. Porque a esperança não é músculo. A esperança é já certeza antecipada de vermos a realização hoje daquilo que esperamos.
E se não for hoje, será amanhã. E andamos mais um dia. Se não for amanhã, daqui a um ano, e andamos mais um dia, mais um ano. É importante, queridas irmãos e irmãs, sermos, como eu sempre digo, cada vez menos nós próprios segundo o formato e o tupperware com os quais este mundo nos formatou. Temos que abdicar do design, dos odores que este mundo nos emprestou, para nos deixarmos formatar à imagem, à semelhança do nosso Criador. É por isso que no Evangelho estes dois servos são postos. Eles são a imagem daquilo que não são e que querem passar a ser. Nós também ainda não somos o que Deus nos convidou a ser. Então façamos como os servos de hoje, tudo para que comecemos a sê-lo, ou seja, aquilo para o qual o Senhor nos convidou. E o Senhor convidou-nos para sermos o que Ele é. Tantas vezes eu vos repito isso. Ele convidou-nos para sermos receptáculos da sua vida eterna, imortal. Ele criou-nos para sermos santos, como Ele é, para amarmos segundo o modelo do seu amor, para vermos cristalinamente das profundidades da contemplação que os anjos usam para se alimentarem de Deus. Foi para isto e para tantas outras coisas que o tempo nos coíbe, nos tolhe e impede que digamos que o Senhor nos convida. Então lembrai-vos dos séculos de hoje, porque no Evangelho de hoje está isto, e estão milhões de livros que podiam ser escritos e não estão escritos só sobre o Evangelho de hoje, amados irmãos e irmãs. O que eu disse é nada, é apenas uma fumaça perdida de uma noite escura. Olha, uma fumaça perdida de uma noite escura não se vê, ou vê-se. Conseguem ver fumaça perdida numa noite escura? Então o que eu disse é mais ou menos fumaça perdida numa noite escura. Mas ainda assim, a fumaça existiu por um bocadinho de tempo. Eu espero que estas minhas palavras, pelo menos até que saímos da igreja, ainda ecoem como uma fumaça na noite escura, um pouquinho dos nossos corações. A nossa vida, queridas irmãos e irmãs, é preciosa. Nós somos filhos do Deus triúnico, do Deus de Isaac e Abraão, Isaac e Jacó. Nós somos sacerdotes, reis e profetas. Nós somos ainda a vida que morre, mas que é convidada a viver eternamente. Nós somos vida que às vezes morre antes dos 80 ou 70 ou 60 ou 90 anos nesta terra, mas temos o Senhor que cura todas as maleitas e mazelas e doenças, que nos pode permitir que ainda nesta vida saboreemos um pouquinho da vida eterna e imortal, como eu disse há pouco, não permitindo que morramos aos 26, aos 46, aos 52, aos 70, mas vivemos até aos 85. Deus ainda faz isto, ainda nos ajuda no tempo da corruptibilidade do nosso corpo, porque corruptíveis nós somos, e somos corruptíveis porquê? Porque vamos morrer. Antes de ressuscitarmos, passaremos pela morte. E então é o tempo ainda em que nós nos vamos degradando, porque somos corruptíveis, vamos envelhecendo, vamos tendo rugas, vamos tendo doenças, porque somos corruptíveis. E durante este percurso ainda, onde a nossa corruptibilidade está permanentemente presente, Deus vem e Deus ajuda. O Senhor sabe que ainda vamos morrer, e ainda nos dá antes da nossa morte mais uns dias, mais uns anos, tira uma doença, faz um milagre, cura a perna, põe o olho, tira um cancro, tantas coisas, faz com que casais desavindos se amem, faz com que o emprego perdido do nosso pai ou do nosso irmão, de repente, seja reposto por um outro empresário ou empresa, que faz com que a nossa família melhore um pouquinho. Também o seu estatuto normal, diário, para que possam ter comida, que possam ter casa, cama para deitar, enfim, e acompanhar os filhos nos estudos, comprando os livros, e todas as coisinhas que eles precisam. Deus faz isto! Não fica só à espera do reino dos céus, que cada um de nós, aos 20 anos ou aos 80, indiferentemente, chegasse à morte. Porque o Senhor espera-nos depois da morte. Não, o Senhor espera-nos hoje. Ele espera-nos antes da nossa vida começar. Cristo, na cruz, amados irmãos e irmãs, esteve antes de todos aqueles que não haviam nascido, nestes 2000 anos que passaram depois do Mestre. O Senhor esteve lá para dar a vida por todos aqueles que viveram e morreram antes dele, por todos aqueles que não tinham nascido ainda no tempo que o Senhor subiu à cruz, na sua natureza humana, e por todos aqueles que foram contemporâneos da cruz.
da subida do Mestre à cruz. O Senhor está antes, durante e depois de tudo o que nós somos, de tudo o que nós precisamos, de tudo o que nós queremos. O Senhor está antes, durante e depois para que nada de mal nos aconteça, para estarmos protegidos no passado, no presente e no futuro. Ele que só é presente. Olhem como Deus é misericordioso, generoso e compassivo. Ele salta para o nosso passado, vive no nosso presente, está no nosso futuro, onde nós ainda não chegámos. E no futuro, e no passado que já esquecemos, Ele está em todos os momentos. No passado, para que na nossa memória perpetuemos a presença do Senhor quando o encontramos. No presente, para que não esqueçamos, pela memória do passado, que temos um futuro onde há desafios ainda, com Cristo, que com Cristo podem ser vencidos. E no nosso futuro, Cristo está esperando que lá cheguemos, como os cegos de hoje chegaram à casa onde Cristo chegou e por Ele esperou. Que o Senhor os proteja, abençoe e guarde em todos os dias da vossa vida, com todo o seu amor. Orai pelos vossos preciosos irmãos e irmãs, para que o Senhor lhes dê saúde, porque eles são outros Cristos. O Senhor está em cada um dos nossos irmãos. E Ele, se estivesse aqui, o próprio Senhor passaria e curá-los. Nós não temos ainda esse poder, mas Ele tem. Nós não temos o poder de curar ainda porque não somos santos como o Senhor é santo. Ou como aqueles que foram exemplos e testemunhas de Cristo, como os apóstolos, os santos padres da Igreja, homens e mulheres. Mas nós somos aqueles que têm boca. Nós podemos pedir a Deus que cure aqueles que nós não conseguimos curar. Nós conseguimos curar, nós nunca conseguiríamos curar, porque só Deus cura. Mas somos aqueles que ainda nem sequer conseguimos ser vasos e canais pelos quais Deus passa para curar. Ainda nem sequer somos torneira aberta pela qual passa a graça de Deus para curar os nossos irmãos e irmãs. Mas somos boca que não se deve fechar para proclamar, gritando bem alto, diante do Senhor nosso Deus, o nome de cada um dos nossos irmãos e irmãs. Cura-os, Senhor, porque são teus irmãos. Cura-os, Senhor, Deus triúnico, porque são teus filhos. E o Senhor vai usar. Só precisamos ser persistentes. Não desistir quando aquilo que pedimos não sucede. Não desistir quando aquilo que pedimos parece até que ficou adiado. Não desistirmos quando parece até na nossa ignorância que Cristo não nos ouviu. Ele ouve. O Senhor não é mudo, nem cego, nem surdo. Nós é que precisamos de fazer como os cegos. Ir lá onde o Senhor está. E o Senhor está na sua igreja. E se nós estivermos na sua própria igreja, nós estaremos na casa com Cristo, onde os cegos estiveram. E na sua igreja, que é na casa onde Cristo está, como tiveram os cegos com Ele no Evangelho de hoje, nós também seremos curados, como os cegos foram curados. O Senhor os abençoe.